A paz do Senhor a todos. Que Jesus Cristo esteja presente em todos os dias da sua vida, que Jesus esteja cada vez mais próximo de você, que Deus esteja te abençoando em todos os momentos da sua vida. É o que eu te desejo, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que já é inscrito no canal, compartilhe esses vídeos, ajude-nos a levar um pouco mais da palavra do Senhor para aqueles que ainda não estão inscritos no canal e talvez não tenham a oportunidade de estar ouvindo o que Jesus tem para nos dizer. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para a propagação do Evangelho de Deus. Não queremos bens materiais, não queremos glória material. Nós queremos simplesmente fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é o ID de Jesus, pregar o Evangelho em todos os cantos desta terra. E hoje nós podemos usar as redes sociais para nos ajudar a estar fazendo esse trabalho. Então nos ajude, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo bíblico sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Essa epístola, ela foi escrita para que nós possamos entender que os cristãos, eles são um corpo só por causa da morte de Cristo Jesus. Cristo, ele se entregou não só por um, mas ele se entregou por todo ser humano, foram por todos. A palavra de Deus nos ensina no livro de Tito que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Não foi somente a um nem a dois, foram a todos. Crentes e não crentes, escolhidos e não escolhidos, porque os escolhidos foram escolhidos para levar o Evangelho àqueles que ainda não tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Então nós temos esse dever de levar o Evangelho. E é isso que eu proponho a todos. Ajude-nos a levar o Evangelho, a praticar o ID de Jesus Cristo, que é levar o Evangelho aos quatro cantos desta terra. Então, dentro da Epístola dos Efésios, nós vamos entender que a igreja, ela é como um corpo, da qual Cristo Jesus, ele é a cabeça desse corpo. Nós também podemos entender que a igreja, ela é como se fosse um edifício, a qual Cristo Jesus é a pedra fundamental desse edifício, é o alicerce principal desse edifício. E também podemos entender a igreja como um casal, ao qual Cristo Jesus é um noivo e a igreja a noiva. Então nós podemos tomar estes exemplos para que nós possamos estar entrando cada vez mais dentro desta epístola dos Efésios. E quando os irmãos tiverem a oportunidade, leiam essa epístola. Ela é um exemplo de vida cristã para todos nós que queremos seguir a Cristo Jesus e um bom tema para levarmos aqueles que ainda não têm Cristo Jesus no seu coração. Porque nela, Deus, ele vai nos ensinar através do apóstolo Paulo como conviver uns com os outros em harmonia e como podemos aprender a viver nesse mundo de hoje em dia com sensatez, com honra, com misericórdia com o próximo, através das escrituras que estão nessa epístola. Nós temos que entender que Deus, ele nos dá as bênçãos, mas ele também nos dá a sabedoria e o discernimento para poder lidar com a situação do dia a dia. Ele nos ensina através da sua palavra. E não é somente nessa epístola que nós podemos ver isso, não. No Salmo de número 32, no verso de número 8, Deus, ele nos diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O salmista Davi, através da unção de Deus, ele nos ensina isso no seu Salmo de número 32, no verso de número 8. Então nós vemos que dentro da Bíblia, nós sempre teremos exemplos de como devemos seguir e nos guiar neste tempo, nesta terra, pois ao qual nós somos simplesmente peregrinos. Nós não estamos aqui para ficar, nossa vida tem um tempo limitado aqui, não sabemos dia nem hora, porque isso somente a Deus pertence, mas nós temos que viver com sabedoria, com sensatez e buscar cada vez mais a Deus e a Cristo Jesus nessa terra, para que nós possamos entender como viver e conviver em paz e união nessa terra, mundo tão tribulado, cheio de provações igual está tendo agora. Então vamos entrar na nossa epístola. No capítulo 1, o verso 1 e o 2, ele é simplesmente uma saudação de Paulo aos Efésios, mas vamos estar lendo para que os irmãos estejam entendendo por completo a epístola. No capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésios e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus,
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma simples saudação, mas a qual chama muita atenção, porque a saudação ela é seu ponto de entrada para qualquer lugar que você vá. A forma que você chega e se apresenta, ela é o ponto principal de qualquer lugar que você chegue e queira entrar e ser bem sucedido naquilo que você for fazer. Seja trabalho, seja casa, seja família, seja sentimental, espiritual, qualquer forma que você for agir, a sua saudação, ela vai ser a principal ferramenta para você chegar e ser bem sucedido naquilo que você for fazer. Ter cuidado com o que diz e sabedoria para dizer a coisa certa no momento certo, para não haver nenhuma contradição e nenhum tipo de problema naquela hora que você precisar agir. Essa saudação ela pode nos servir de exemplo como apóstolo Paulo de Cristo Jesus da vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele foi escolhido por Deus, porque muitos não sabem, mas Paulo ele se chamava Saulo e era perseguidor dos servos de Deus. Ele era perseguidor dos servos de Cristo. Todo aquele que pregava a palavra de Cristo, Saulo perseguia. Jesus colocou escamas nos olhos de Saulo e Deus provou para Saulo que ele não deveria mais ser perseguidor e se tornar perseguido. Mostrou para ele quem era o verdadeiro Deus. E então Saulo passou a se chamar Paulo e começou a servir a Deus. Então, irmãos, voltando à nossa epístola, essa saudação pode nos servir para isso, porque a forma que você chega é a forma que você vai sair. Se você chega bem, você sai bem. Se você chega mal, você vai sair mal. Então, sempre que chegar em um lugar, a primeira coisa que você deve fazer, peça a Deus o discernimento para você saber fazer o que você está indo fazer lá. Peça a Deus para te ajudar a estar naquele lugar e compreender o que você foi fazer ali. A sua saudação é o ponto de partida para a sua vida. E agora, a partir do verso de número 3, nós vamos ver as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Porque Cristo morreu por nós para a remissão dos nossos pecados. Ele foi o autor da nossa consumação e redenção dos nossos pecados. E nós vamos ler a partir do verso de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que é aquele que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer conseguir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, das coisas, tanto do céu como da terra. Nós vamos estar lendo só até aqui, irmãos, para a gente poder estar entendendo um pouquinho e estar participando um pouco mais de um estudo sobre esta palavra. Eu vou estar relendo o verso de número 3, porque tem uma parte aqui que ela chama muito a atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por que eu ressaltei essa parte A desse versículo? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente crê, quando a gente aceita que Cristo ele é Filho de Deus, e a gente não olha o que é sangue nem carne, busca realmente o que é Deus, nós temos as nossas recompensas. E tem mais um capítulo da Bíblia, no livro que escreveu Mateus, no Evangelho de Mateus, no verso de número 16, se não me engano, realmente, verso de número 16, a partir do capítulo 16, verso de número 13, quando Jesus
ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Muitos dizem que ele é Simão, muitos dizem que ele é Jonas, que ele é um profeta, que ele é Elias que ressuscitou. E ele pergunta a Pedro, quem o povo diz ser ele? E quem tu dizes ser ele? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não compelistes o que é carne nem sangue, mas sim o que é de Deus, o que é do Pai que estás no céu. E ele diz a Pedro que entrega a ele as chaves do céu, para que tudo aquilo que seja ligado aqui na terra seja ligado no céu, e tudo aquilo que é desligado aqui na terra também seja desligado do céu. Ou seja, Pedro, ele viu que Cristo é o Filho de Deus, ele reconheceu que Cristo é o Filho de Deus e não falou de carne nem de sangue, que Jesus poderia ser filho de homem por ser descendência de Davi, mas sim ele disse que Jesus é filho de Deus. Então, da mesma forma, nós temos que pegar por esta epístola esse exemplo para que nós possamos entender que Deus, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é majestoso e ele é o Pai do Cristo Jesus, ao qual nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados, e nós devemos essa adoração a ele. Nós devemos esse favor a Deus, porque Deus, ele deu de graça o teu filho para morrer por nós na cruz. Então nós devemos isso a Deus, porque se nós estamos hoje debaixo da graça, nós vivemos hoje da forma que nós vivemos, é por causa da salvação que Cristo Jesus instruiu a nós. Então nós buscamos a Cristo, buscamos a Deus e buscamos ao Espírito Santo. Não busquemos o que é da carne e do sangue, porque nós estamos aqui nesta terra para lutar não contra a carne nem contra sangue, mas nós lutamos contra os principados e potestades. Nós lutamos batalhas contra o reino espiritual do mal, porque nós estamos compelidos por Jesus Cristo como santos nessa terra para levar o Evangelho. Mas não devemos buscar a nossa glória, nós devemos buscar a glória e a honra de Deus, para que nós possamos estar sempre aprendendo com Deus nessa terra. Porque Deus, ele nos ensina através da sua palavra, ele nos mostra através da sua palavra como devemos viver. E a união que nós devemos ter com os irmãos, ela é principal fundamento também para nós nessa terra, porque misericórdia Deus tem para conosco, mas nós também devemos ter misericórdia para com os nossos irmãos. Nós temos que buscar perdão também em nossos irmãos. Cometer erros é da carne, cometer erros é do homem, mas buscar o perdão, isso é divino, isso nós buscamos em Deus. Temos que aprender a caminhar nesta terra, porque as veredas de Jesus, elas foram feitas nessa terra para que nós possamos passar. Cristo, ele veio aqui para endireitar essas veredas para nós, mas nós principalmente deixamos de lado algumas vezes para que nós possamos seguir nosso próprio caminho nessa terra. Mas nós temos que entender dentro da Bíblia que Deus, ele é conosco, indiferentemente das circunstâncias que nós passamos e daquilo que nós estamos preparados para passar. No Salmo de número 25, no capítulo de número 4, Deus, ele vai nos ensinar através de Davi novamente, que Deus, ele nos ensina, porque Deus, ele é da nossa salvação. Ele nos mostra o caminho certo a seguir. Ele nos ensina como passar por essas veredas turbulentas. Lá no Salmo 25, no capítulo 20, de número 4, diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Nós temos que aprender com Deus, nós temos que aprender com Cristo Jesus. E voltando à nossa epístola, no verso de número 15 ainda do capítulo 1, Paulo, ele ora pelos crentes. Eu vou estar lendo alguns versículos, irmãos, para a gente estar podendo fazer um estudo sobre isso. E os irmãos que quiserem, peguem a tua Bíblia e nos acompanhem nesse estudo. No capítulo 1, no verso 15, diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, no acesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, aqui, irmãos, nós podemos entender um pouquinho também que Paulo, ele está orando a Deus pelos crentes. Mas crente já ora a Deus, então por que outro crente tem que orar pelo crente? Nós devemos orar por todos, irmãos, por todos, crentes e não crentes. Deus, ele é com todos, sim, mas também é aquele que busca destruir a vida do crente em Jesus, que busca destruir toda a tua sabedoria em Deus para que você possa cair, não buscar engrandecer o nome de Deus, que é o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Nós devemos buscar sabedoria em Deus e buscar saber como agir nessas situações através da oração, sim. Eu posso orar por mim e orar por vocês, orar por todos os crentes desta terra, sim. Por quê? Porque quanto mais oração, mais perto de Deus nós estamos, mais perto de Cristo Jesus nós estamos. E a Bíblia nos ensina que orar sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. Se não me falha a memória, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se não me falha a memória, depois eu posso até confirmar para os irmãos. Orai sem cessar. E a Bíblia também nos ensina que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. Então você imagina comigo quanto efeito tem a oração de vários justos. Quanto efeito tem para Deus a oração de vários crentes. Eu oro por mim todas as noites, pela minha família, oro pela vida de todos os irmãos, oro pela vida de todos aqueles que precisam, enfermos, pessoas que estão simplesmente com problemas pessoais, sem trabalho, depressivos, angustiados, muitos suicidas, que está tendo muito problema hoje em dia com essas coisas de suicídio. Então nós oramos sim uns pelos outros e nessa fase nós também estamos cumprindo o segundo maior mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós oramos pelo próximo, nós estamos buscando em Deus algo para nós também. Porque a gente faz pelo próximo aquilo que a gente quer que façam pela gente. E se você pede a Deus pelo próximo, é porque você quer que Deus haja na sua vida também. E por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua contenda, por pior que seja a situação que você esteja passando, se você pegar firme de joelhos e orar a Deus, em algum momento esse problema vai passar. Ah, mas por que em algum momento? Porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Você quer uma coisa, você busca essa coisa, não é no imediato que isso vai acontecer. Você tem que mostrar para Deus que você é merecedor dessa coisa que você quer. Você não vai simplesmente chegar e falar com Deus, eu quero isso e eu quero aquilo, e Deus vai te dar, não, porque aí seria uma ordem que você está dando para Deus, não um pedido. Pedido de graça é pedido de bênção. Então Deus, ele vai te fornecer essa bênção no momento merecido, que você provar o seu arrependimento e provar para Deus que você realmente é merecedor dessa graça. E sempre, sempre dessa forma que Paulo fez aos crentes, orando. A oração, ela é o principal de toda a vida cristã. A oração, ela é o principal para que você consiga alcançar tudo aquilo que você quer. O princípio de tudo vem da oração. É de joelhos que você conseguirá. Bom, andando um pouco mais à frente, irmãos, nós vamos ver no capítulo 2 do pecado para a salvação pela graça. Ele nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bom, irmãos, aqui a gente já vê que a epístola já está nos ensinando um pouco sobre pecado. Já está falando um pouco sobre o pecado.
No primeiro verso do capítulo 2 diz que ele nos deu a vida. Ele quem? Deus. Deus nos deu a vida. Estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Então Deus, ele nos deu a vida quando ele criou o mundo, que ele criou homem, mulher, macho e fêmea, e depois ele nos deu a vida novamente quando ele enviou Cristo Jesus, que o Verbo se fez carne, para morrer pelos nossos pecados, ou seja, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos deleitos. Nós estávamos mortos em Deus, por quê? Porque aonde há um corpo sujo, aonde há pecado, Deus não habita. Para Deus habitar, você tem que limpar-se do pecado, você tem que morrer para o mundo e renascer para Cristo Jesus. Por isso que nós passamos pelas águas batismais, porque nós estamos morrendo para o mundo, morrendo para a carne e renascendo para Cristo Jesus. E por que é renascer? Porque quando você deixa de viver no mundo, quando você deixa de viver pelo pecado, você tem que reaprender novamente como viver. Realmente você tem que aprender novamente como andar, como falar, como se alimentar, como beber e como estar de pé diante das pessoas. Você tem que reaprender totalmente até sua forma de diversificar suas palavras, porque no mundo você fala de uma forma, dentro da igreja você fala de outra totalmente diferente. Você reaprende a viver, você nasce novamente, você muda a sua vida por completo, por completo. Não há meio termo, há sempre sim e não. Você não pode ser aquele crente que vai dizer, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Você tem que ser aquele crente que diz, é isso e é aquilo. É sim e não. E ter sempre a Bíblia como suporte para as suas palavras. Porque se você diz algo e a Bíblia confirma, você não erra. Agora, se você tenta fazer as coisas da sua forma, sem buscar antes o conhecimento de Deus, sem buscar antes da parte de Deus, você acaba pecando nessa parte. Hoje, irmãos, eu não vou estar adiantando muito o nosso estudo, porque é uma epístola de 6 capítulos, mas é uma epístola que, se a qual a gente for falar totalmente dela, vai demorar muito. Então, a gente vai estar paralisando esse vídeo, vai estar parando em algum momento por aqui, porque a gente vai estar produzindo outros vídeos para os irmãos e a gente vai estar entrando um pouco mais nesse assunto em outros vídeos. Mas no mais, eu quero que os irmãos atenham-se a essa epístola, por quê? Porque a vida cristã, ela é refletida através do Cristo Jesus. Então nós temos que aprender um pouco mais em Cristo para saber como agir e como poder interpretar aquilo que Cristo tem a nos dizer. E dentro do primeiro e do segundo capítulo, nessas pequenas partes que nós lemos, nós já podemos aprender que nós temos que buscar a graça de Deus, temos que buscar a redenção de Deus, temos que buscar entender que Cristo, ele é o Filho de Deus, e estar sempre juntos com Cristo nessa caminhada, atendo que nós temos que ser misericordiosos com os nossos irmãos, temos que orar pelos nossos irmãos, mesmo que você não goste daquela pessoa. Deus, ele nos ensina que quanto mais você ora por aqueles teus inimigos, mais perto da redenção você está. Por quê? Porque você está fazendo diferente. Você não está agindo igual a eles, você não está batendo de frente usando da tua ignorância, você está usando da palavra de Deus. E Deus, ele toca no coração. Deus, ele mostra para as pessoas como elas devem ser com seus inimigos. Porque o crente, ele não ora só por aqueles que faz bem, porque se você vai fazer igual a eles, você está sendo igual a eles. Se você quer realmente algo diferente da parte de Deus, faça a diferença. Ore por todos. E não importa se a pessoa está te magoando, se está te ferindo, ou quem sabe até te agredindo fisicamente. Ore por essa pessoa. Porque a Bíblia nos ensina, se alguém te ferir na face direita, oferece também a esquerda. Isso é bíblico, isso é de Deus. Quando você age pela sua própria força, pela sua própria ação, você está agindo segundo as coisas desta terra. E não atenhais ao teu coração as coisas desta terra, buscai as coisas de Deus. E também, irmãos, como nós vimos no início do segundo capítulo, livre-se do pecado. Não é fácil,
não é fácil você lutar contra a carne. Eu sei, eu luto contra a carne todos os dias, mas de joelhos, orando e pedindo a Deus, você vai conseguir limitar a quantidade de pecados e todos os dias pedindo perdão a Deus no oculto do teu quarto, você vai aprender que Deus ele te ouve. E assim que você puder, procure uma igreja evangélica, busque a paz de Deus, porque os sinais das profecias bíblicas de Deus estão se cumprindo. Já estão tendo muitos tipos de pestes, fomes, terremotos, está tendo todo tipo de principado e potestade para que nós possamos batalhar contra elas nesta terra. Então preste muita atenção nas coisas que estão acontecendo. Jesus está voltando. E isso pode não demorar muito, porque pela situação que esse mundo está, nós estamos vendo que as profecias da Bíblia já estão se cumprindo e há algum tempo. Então, que Deus esteja na tua vida, que Ele possa te guiar, que Ele possa te surpreender para que você possa aceitá-lo cada vez mais. E é como diz o nosso querido Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, leva-me às águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola, e bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida. Amém. E que o Senhor seja contigo e que a paz de Cristo esteja no teu coração. Deus seja iluminado na tua vida. Que Deus seja grandioso. E um abraço a todos os irmãos e nos ajude, irmãos. Compartilhe esse vídeo para que a igreja possa chegar aos corações daquele que ainda não buscou o que é necessário, que é o Cristo Jesus. Sejam todos com Deus e que a paz de Cristo esteja nos seus corações. Amém.